Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para abordarmos sobre a música, especialmente uma aula introdutória e a história dela. Esse tema vai ser extensamente abordado, talvez precisemos de uns 3 episódios. E para abordar sobre isso, nós trouxemos o professor Otávio Machado, que é músico, que pode se apresentar. Salve Maria a todos, muito obrigado pelo convite, Luciano. Eu sou formado pelo Conservatório Vicente Pablo, da cidade de Montevidéu, lá no Uruguai, que faz parte também das irmãs, das monjas de Nossa Senhora do Horto, e atualmente eu sou estudante de música. E hoje nós vamos falar então sobre a música em geral, né, e alguns tópicos mais relacionados à sua história. Então, acho por bem que a gente faça essa exposição em 3 blocos. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre algumas definições de música, a sua origem, muito entre aspas, né, e depois nós vamos ver por quê. E depois vamos passar também para a música no tempo, né, a música na nossa história, lá na Idade Média e depois no Renascimento, e de como ela foi se corrompendo ao longo dos séculos. Tá? Então, antes de mais nada, eu quero citar aqui uma santa mística que ficou recentemente muito conhecida, que é a Santa Hildegarda. Tá? E ela dizia que a música é uma reminiscência, é uma lembrança meio apagada de uma condição primitiva antes da queda do homem. Ou seja, se supõe, né, que antes dessa queda do homem, nós, em nossa relação com Deus, havíamos essa ligação musical com Deus, ou seja, não era um som que partia basicamente de nossas experiências humanas, mas vinha diretamente de Deus, e nós recebíamos aquelas informações musicais e também fazíamos as nossas orações em forma de música. Era algo que era totalmente natural à nossa própria condição antes da queda do homem, né? Porém, né, depois da queda, o homem foi aos poucos desvendando estes mistérios, né, que antes havia perdido, né? Então foi descobrindo esses véus, desvendando as suas leis e não as criando do nada, como depois no século XX nós vamos ver acontecer, né? E algo fundamental para nós entendermos é que a voz é a expressão mais clara da música, porque música é palavra, né? E Cristo é o Verbo de Deus, né? Então, a música ela está fora do homem e dentro, mas não vem do homem. E hoje, principalmente a nossa geração, né, tem essa dificuldade de compreender que a música ela não serve às sensualidades e às paixões do homem, né? Mas ela serve para a sua glorificação, a sua elevação. Então, nós podemos defini-la como uma grande arte que faz essa organização dos sons que Deus criou. E antes de mais nada também, é muito necessário que a gente compreenda que existem leis que são fundamentais, leis que são universais e que regem esse mundo musical, tá? Só que nós perdemos essa sensibilidade. É como aqueles personagens de uma lenda e até em vários jogos, né, a gente tem essas realidades, né, que perde todas as suas habilidades, os seus equipamentos e luta para reconquistá-los, né? Mas não cria. Então, lá no livro do Gênesis, nós temos um primeiro registro do pai da música, né, que seria Jubal, filho de Lameque e de Ada, que é da descendência de Caim. Ou seja, é muito importante que nós possamos ver como Deus, de fato, tira de todo mal um bem maior, né?
E ele é pai dos homens, como diz lá na Bíblia, que tocavam harpa e flauta. E uma coisa interessante é que o homem vai percebendo essa musicalidade em si, mas também no seu mundo exterior. Então, ele vai perceber que dos ossos dos animais, da pele dos animais, até mesmo de algumas tripas, né? Ele podia tirar um som dali. E ele foi percebendo que existia esse teor misterioso, tá, de algo que ele ainda estava conhecendo, que era esse grande mistério do que hoje nós chamamos de música. Só que quem foi que definiu isso, né? Quem foi que pensou mais seriamente nessas questões metafísicas da música, né? Então, nós nos voltamos para as nossas grandes civilizações, né, do passado, principalmente aos gregos, né? Então, eles perceberam que existia na música esse poder, né? Existe esse poder de nos levar a uma transcendência, ou seja, de tirar o homem do seu mundo material e de transfigurá-lo também. E aos poucos, né, a gente vai percebendo que essa mentalidade de ver a música dessa forma como algo transcendente vai aos poucos, infelizmente, né, se perdendo ao longo dos séculos. Então, vamos agora definir, né, a partir dessa arte que organiza os sons, o que é então uma boa arte, o que vai ser uma boa música. Então, esses gregos antigos, eles percebiam, tá, que a boa música era a que tinha três características fundamentais, né, que nos levavam ao bonum, ao bom, ao verum, à verdade, e ao pulcrum, ao puro, tá? Porque eles percebiam também, e depois a gente vai ver como isso vai se desenvolvendo ao longo dos séculos, que a arte em si é pura vaidade, tá? Então, a música boa, bela e verdadeira é uma contraposição com esse sentido que nós temos hoje de uma expressão de sentimentos, né? Vocês percebem hoje que quase 100% de todos esses músicos, entre aspas, né, que são muito famosos, eles falam sobre sentimentos. Eles falam sobre paixões, falam sobre assuntos totalmente materiais, que não dão a esse desejo sedento do homem de sentir o céu, esse caminho de transcendência, vamos dizer assim, né? Então, uma das características para nós reconhecermos que uma música é boa é quando a gente faz uma experiência assim, aquela pessoa mais simples que vai conseguir compreendê-la. É uma música, então, objetivamente boa, que vem de fora, que não parte dos meus pensamentos do que eu acho que seja música boa, que é, logicamente, ordenada de acordo com as leis que Deus colocou na criação, como nós vimos anteriormente, né? Então, Não, só queria acrescentar que uma mostra, né, que como a música passou a ser mais uma expressão de sentimento, é que mesmo as músicas cujas letras parecem ser de temática religiosa, né, também são desse jeito, né? Isso me parece que começou lá com o gospel, né, que a música tem uma exatamente, temática religiosa, mas é totalmente sentimental música e totalmente sensual, né? o meio católico foi contaminado com esse espírito, né? É, Achando que a música vai ficar mais piedosa se ficar mais melosa, né, mais sentimental. exatamente. E musicalmente falando, como é que eles fazem isso, né? Às vezes a gente não sabe reconhecer. Na verdade, eles usam de várias dissonâncias e de várias resoluções, toda hora usando isso, tá? Então cria uma sensação de que eu estou resolvendo problemas interiormente dentro de mim. Por exemplo, existe uma música que vocês devem conhecer que é Ninguém Te Ama Como Eu. Vocês vejam que
existe uma nota fundamental aí que cria uma certa dissonância e que logo em seguida resolve. E que dá uma sensação totalmente prazerosa, e simplesmente prazerosa, e só isso. E eles vão fazer isso sempre, que é justamente para que a pessoa sinta, tá? Só que sinta de forma muito rasa. Então, é algo totalmente passional e sensual. Agora, se aquilo passa, como vai passar, infelizmente, o nosso cérebro ele não consegue reter aquela informação. Então, mesmo que a gente saiba, né, que ninguém te ama como eu, né, como Cristo diz, aquilo fica só ali naquele momento, né? E aí depois passa. Porque racionalmente a gente não sente aquilo. E várias outras canções, etc., né? De cunho mais popular também, né? Que usa isso toda hora. Que é justamente para o povo sentir na pele. Mas a boa música, ela não faz isso. A boa música, ela sempre busca esses princípios metafísicos. A música, ela tem que ser, deve ser, para ser boa, um reflexo de Deus. E Deus, voltando, é bom, é verdadeiro e é puro. E São Paulo, é muito interessante, na carta aos Romanos, ele ensina que as perfeições invisíveis de Deus, logo depois dessa criação do mundo, né, elas se tornam visíveis pela compreensão das coisas criadas. Ou seja, nós quando compomos uma música, nós podemos co-criar com Deus coisas belas, que sejam um meio que nos leve para Deus. Porque a música em si, ela não tem sentido, como todas as outras artes, né? Agora, uma coisa muito importante também para que nós possamos, vamos dizer assim, distinguir, né, uma música boa de uma música ruim, é nós considerarmos como quem compôs aquela música vai organizar os três elementos básicos de uma peça musical, que é a melodia, a harmonia e o ritmo. Nós sempre devemos considerar isso como uma ordem. E assim que de forma desordenada, isso torna essas composições feias. Por exemplo, uma música, ela não pode ter um ritmo que, por exemplo, seja de forma muito mais sobressaliente do que a sua melodia. Tem que ser algo sutil. O ritmo segue essa ordem natural do cosmos, né? Dessa sucessão dos fatos. São muito frequentes no rock, né, inclusive. Exato, exatamente, né? No rock é uma exploração total do ritmo, né? Essa coisa frenética do ritmo pelo ritmo, sem lógica nenhuma. Tem que ser de forma sutil, tem que ser de forma basilar, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, nós vemos essa questão rítmica muito clara no coração humano, por exemplo, no nosso caminhar, e em vários outros exemplos, né, no relógio. Então, toda música boa, ela deve ter uma pulsação constante e um ritmo sutil, e que fique de fundo, e que marque sempre esse pulso constante. E a parte, vamos dizer assim, o conteúdo da música é a sua melodia, tá? Que nós poderíamos compará-la como uma frase. E a frase ela tem que ter lógica, ela tem que ter início, meio e fim. É uma sentença que quer dizer algo, né? Não tem sentido. Eu falo, por exemplo, chover e ponto final. Agora, se eu digo vai chover, aí a gente compreende. Isso musicalmente também, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma escala maior e eu canto 5 notas e paro nessa quinta nota, por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, isso não tem muito sentido. Agora, se eu vou e volto, tem lógica. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Eu compreendo mais essa sentença melódica. Então, é o conteúdo da música, é o que vai dizer algo. Claro, esse algo é muito subjetivo. Aí a gente entra num campo muito complexo, porque a música ela pode ser bela, mas quem recebe essa música vai perceber de uma forma diferente.
de uma outra pessoa, por exemplo. Eu posso ouvir uma música que seja bela e que me lembre, por exemplo, que eu estou num campo que esteja em paz. Outra pessoa vai pensar outra coisa, né? Que está, sei lá, né? Que está rezando, né, numa igreja, etc. Mas ela segue sendo bela, apesar dessa percepção. E agora vamos falar esse segundo pilar da música, que é a harmonia, né? Ela cria esse ethos, ela dá base para essas melodias, né, que vão aos poucos surgindo, e vai criar essa sensação de ser uma música triste, alegre, feliz, melancólica, etc. E depois nós vamos ver que lá no século XVI nós vamos ter dois modos musicais, que é o modo maior e o modo menor. Então eu citei, né, que a gente pode receber essa música bela de forma diversa, dependendo, né, de pessoa para pessoa. Mas todos nós recebemos de uma mesma forma isso, de forma totalmente exterior, né, algo que vem de fora para dentro. Então nós possuímos três grandes potências, né, que é a nossa inteligência, a nossa vontade e a sensibilidade. A nossa inteligência, ela serve para nós conhecermos as coisas. Então, quando eu ouço uma música, eu estou conhecendo esses três conteúdos, esses três pilares que eu citei para vocês anteriormente. Essa melodia, essa harmonia e o ritmo. Tá? Então, eu vou compreender, eu vou conhecer. A minha vontade, ela vai querer o bem. Ou seja, a partir dessa experiência racional, eu vou, se for uma boa música, né, eu vou então buscar o bem a partir dessa experiência. E a sensibilidade, ela é mais ligada ao corpo, né? E é lógico, né, que por meio dela a gente sente várias coisas, né? Amor, ódio, simpatia, etc. E também podemos sentir prazer. Isso não é ruim, né? Sentir prazer. Existem bons prazeres e que são lícitos, né? Por exemplo, ouvir música não é um ato puramente racional. É um ato prazeroso também. Por exemplo, se eu chego cansado um dia, né, de trabalho, chego em casa e ouço a Sinfonia 40 de Mozart, por exemplo, eu não vou fazer ali toda uma experiência racional de que quando entra tal frase, qual tema entrou agora, o que vai se desenvolver depois. Não, eu vou fruir aquele momento, mas fruir de forma correta, porque essa música que eu estou fruindo, ela é bela. Ao contrário de músicas feias e de músicas imorais, que mesmo que eu ouça puramente porque quero ouvir, por pura fruição, eu não vou ter bons resultados depois, né, de fazer essa experiência. E por isso que eu digo, não há nenhuma obra de arte que seja indiferente. Hoje a gente cai nesse erro. Ah, eu sou católico, mas né, já começou errado, né? Mas eu ouço tal música porque eu acho neutro isso. Não. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. É importante falar sobre isso porque no podcast sobre o rock, muitos perguntaram, né? Tipo, mas quando eu estou fazendo uma atividade, quando eu estou fazendo exercício físico, quando estou fazendo tal coisa, então o que eu vou escutar? Exato. A gente deve Porque escutar o perguntas por silêncio. quê? Antigamente era o silêncio, né? É, Mas por que eles perguntam isso, né? Porque as pessoas, a maioria delas, né? Não digo que são exatamente o que se perguntaram, óbvio. Mas é que muita gente, pelo que eu vejo, né? Quando eles estão em alguma atividade, como correndo, fazendo exercício físico, fazendo de casa, dirigindo, etc e tal, essas pessoas recorrem ao rock ou alguma de suas filhas bastardas. É porque, aparentemente, e eu digo isso por experiência própria, porque eu já fui roqueiro, porque isso aparentemente parece que dá mais, digamos, energia. mais energia. Claro, Só que, só que hoje o que eu vejo é que, na verdade, o que esses gêneros fazem é deixar a pessoa mais agitada. É exato. diferente. É totalmente diferente. Existe um outro repertório que também que pode dar muita, muita energia. E que é um repertório belo e bom. E é sempre isso que a gente deve buscar. Só que existe um porém aí. É muito, muito importante que nós sempre sejamos vigilantes. Tá? Então, quando a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, que é esse caso, né, que tu citaste,
a gente pode correr nesse risco de não estar vigilante. E, por exemplo, se eu ouço música dirigindo, bem prático, eu, eu me empolgo tanto com a música que eu bato o carro, por exemplo. E acontece. Às vezes isso acontece. Ou eu tô na rua, tô de fone de ouvido lá no celular, é o que mais acontece hoje, né? Todo mundo, quase todo mundo sai na rua com um fonezinho de celular, né? Isso é muito ruim, gente. Pode vir um carro, pode vir uma pessoa na frente, mas não só isso, tá? É algo ruim para a alma, porque nossa alma, ela foi feita para ter foco. Nós não somos nós, infelizmente não, né? Mas nós nós não somos anjos, né? Nós não somos anjos. Então a gente tem as nossas limitações. A gente tem que compreender que cada coisa é de cada vez, né? Então eu vou parar nesse tempinho, vou fechar os olhos, etc, para simplesmente ouvir música. Depois eu faço a minha musculação, etc, e ouço o meu silêncio, que Deus está no silêncio. E depois vocês vão perceber que quando forem rezar o terço, rezar qualquer oração, vocês vão estar muito, muito mais focados. Vai ser muito mais frutuosa aquela oração. Porque o cérebro, ele vai ter compreendido, não, ele está fazendo uma coisa de cada vez, e não duas, tá? E o homem que é totalmente dividido, como é esse homem atual, né, é uma porta aberta para quem, né? Para o diabo, né? Então, muito cuidado com isso. Às vezes parece algo bobo, né? Algo sutil. O que tem a ver, né? Eu tô aqui correndo na esteira e por exemplo, ouço Mozart. O que tem a ver? Uma ressalva só que posso colocar aqui, em uma por exemplo, né, por exemplo, claro, o ideal do católico é não ir à academia, né, por causa da imodéstia que a gente vai Sim, ver sim, lá, sim, né. sim. Mas supondo que a Exatamente. pessoa tem essa necessidade, né, Faz em mas tem um casa, não faz nem sentido. horário. Mas vamos supor que a pessoa sinta essa necessidade. Ah, mas esse horário não tem ninguém modesto e tal, mas eu vou lá. Tudo bem. Só que aí, até onde eu sei, tem muitas academias que já colocam um som ambiente, né? E geralmente músicas horrorosas, né? Música Muito entre ruim. aspas horrorosas. Funk, etc. É. É, Música nesse eletrônica. caso, Não dá, nesse é ruim. caso, talvez a pessoa possa colocar alguma outra coisa para abafar. Eu não sei se seria recomendado. É, Eu geralmente faço eu isso. sinceramente, eu não saberia te responder agora, porque é algo bem complicado, assim. Eu acho que é uma forma, assim, de verdadeira cruz, se a gente passar por esses momentos, sabe? Então a gente tem que reverter isso de alguma forma. E O eu só ideal é vejo não essa, ir, por né? enquanto. O ideal é não ir, mas se tem que ir, olha, Tudo bem. eu não vejo outra saída. Sim, infelizmente a gente tá refém, né, desse som É, ambiente horroroso. hoje em dia é algo muito raro, né, a gente não ter contato com esse tipo de coisa, né. Mas enfim, perdão a digressão, né, você pode continuar a exposição. Não, capaz, capaz. Também outra coisa, né, certas festas, ambientes, né, de pessoas que ouvem essas músicas, a gente tem que cortar, né, total, total. Isso eu digo por experiência própria. Às vezes é algo que parece neutro, ingênuo, mas depois que a gente passa dessa experiência, a gente vê o que causou, assim, causou muito mal na alma, né? A gente sai totalmente fora de órbita, parece, né? Totalmente desordenado, né? E, claro, agora que nós vimos, né, o que caracteriza uma música que é boa, vamos ver o contrário, né? O que seria uma anti-música, na verdade, né? Porque tudo que vai contra ao que é verdadeiro é algo mentiroso, então não é música, né? A gente fala hoje, música atual. Não existe música atual hoje, é muito raro, tá? Então, eu quero citar aqui um livro que tem por título Televisão, um fast food envenenado para a alma, do professor Marcelo Andrade, e ele cita desse livro Marcondes Filho. Eu quero ler para vocês rapidamente. Tem uma aula fazendo uma exposição sobre esse estudo na Monfort, e na Sim, segunda sim. parte ele vai tratar inclusive dos queria que você da parte dos videoclipes, né, que é Isso. um
Então são verdadeiros dardos venenosos que a televisão dispara aí. Exatamente. Então, ele cita o seguinte: as canções trabalham com temas populares, amor, prazeres, vida, isso é, fantasias, que por serem mais comuns são chamadas modais. Além disso, os grandes sucessos de público geralmente têm melodias de estrutura simples e esquemas repetitivos, de fácil memorização. Esta é uma exigência para que uma canção se torne altamente popularizada. A rejeição de uma estrutura complexa, que apesar de mais rica e artisticamente mais nobre, dificulta a aprovação da massa de consumidores, porque não se enquadra em sua cultura musical, normalmente pouco sofisticada. Então, hoje é só isso, né? Como eu disse lá no início, são temas populares e músicas muito semelhantes entre si. É sempre a mesma forma musical. O que basicamente muda são as letras. Na verdade, não o tema da letra, mas as suas disposições, como está encaixada na música, vamos dizer assim. Porque os temas são os mesmos, progressão harmônica é sempre a mesma, é sempre dó, sol e fá. Lá de vez em quando, né, algum outro acorde, mas é tudo muito simples. Só que aqui eu quero falar sobre essa simplicidade. Deus é simples, apesar de estar muito além da nossa compreensão. E a música medieval, por exemplo, ela é simples também, mas é um simples que parte do próprio ser das coisas. Não é uma simplorice criada pelo ser humano, que é o totalmente contrário. Então essas seriam então essas características da poluição sonora de hoje. E como eu disse, todos esses conhecimentos foram percebidos nessa época pelos gregos, esse processo histórico da antiguidade, por volta de 500 anos antes de Cristo. E eles perceberam, né, agora voltando para esse tema de música bela, que os sons de uma música para ser bela, eles têm que ter proporção. Ou seja, é uma beleza numérica, é uma integridade e uma clareza. Então, por exemplo, eu não posso, numa composição, priorizar intervalos que não compactuem com essa proporção numérica. Por exemplo, uma música que tenha intervalo de quinta. Nós musicalmente chamamos disso de intervalo perfeito. Por quê? Porque ele é muito proporcional. É como se eu tivesse 1 por 2, 2 por 3, etc. Não falta parte nele, ele é íntegro. De forma sonora, por exemplo, nós poderíamos conhecer alguns intervalos perfeitos, que são a quinta e o intervalo de oitava, que são consonâncias. Basicamente, eles fizeram duas categorias de sons, tá? De sons, desculpa, sons que são consonantes, ou seja, que são belos, que nós percebemos e sentimos um certo sabor de algo que é puro, então as consonâncias, e as dissonâncias, que são sons que se chocam, que são sons não proporcionais, e por isso dissonâncias. Então, hoje, nós poderíamos encontrar isso no jazz, no blues. Eles usam muitas, muitas, muitas dissonâncias. E a música, ela é feita de tensões e de resoluções. E o jazz, ele só fica nas tensões, e nunca resolve. O professor Carlos Bezerra ele diz na aula, né, que o jazz é muito bom para quem toca, mas é terrível para quem ouve. Exatamente. Então, a gente percebe que essas consonâncias e essas dissonâncias, elas, de forma separada, elas não funcionam. Precisa ter, então, uma harmonia dessas duas realidades. E uma boa música é uma música que consegue fazer uma junção dessas consonâncias e dessas dissonâncias de forma a serem belas, tá? De forma a serem aprazíveis, né, para o nosso ouvido humano. E agora partindo
assim, dessa experiência dos sons em si, né? Como eu falava para vocês, vamos falar agora da sucessão dos sons, que são as escalas. Hoje em dia, a partir do século XVI, nós temos basicamente dois tipos de escalas: as escalas maiores e as escalas menores. A escala maior tem uma regra, um jeito de ser, e a escala menor também. Mas há um tempo atrás, antes do século XV, mais ou menos, existiam os modos gregos, os modos gregorianos, os modos eclesiásticos. E uma coisa muito, muito interessante desses modos gregos, que eram várias escalas, é que os gregos eles reconheciam que cada uma dessas escalas, elas caracterizavam uma certa região que tinha algumas características próprias. Por exemplo, o modo dórico, que é o modo que vai de ré a ré, ele poderia ser usado graças à sua serenidade. O frígio, que é o que vai de mi a mi, ou seja, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, por suas características, dá uma sensação mais bélica. E o modo lídio, que é o modo que vai de fá a fá, ou seja, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, era desaconselhável por possuir características afeminadas. Então vejam como eles tinham essa percepção de que, de fato, músicas podem formar caráteres. E formam hoje. Nós podemos ver isso claramente em alguns clãs, alguns grupos, algumas tribos musicais, né, como a gente conhece de forma mais popular. Então, aquelas pessoas que ouvem rock vestem tais roupas, falam de tal forma, etc. Quem ouve punk também, etc. Então, forma caráter, sim. Né? Tem certas preferências, tem certas virtudes, ou não tem nenhuma, etc. E as pessoas subestimam demais isso, né, acham que não tem nada demais. E é por isso que eu acho que eu não exagero quando eu digo que o rock é o principal motor da corrupção moral e social que estamos vendo hoje. Exatamente. E isso também de forma positiva. Por exemplo, quem ouve música boa tem a tendência, vamos dizer assim, eu não quero dizer que mas tem a tendência de possuir certos valores, certas virtudes. Quem ouve Bach, por exemplo, né, que nós vamos ver depois, quem foi Bach, tem uma característica, por exemplo, de ter uma vida mais ordenada, vamos dizer assim, porque na sua música Bach fazia isso. Mozart era muito claro, era uma música muito clara. Então, quem ouve Mozart tem facilidade de ser claro com as outras pessoas, né, de falar de forma clara, etc. Eu percebo também pessoas que ouvem bossa nova, né? Essa irresponsabilidade, essa vontade, né, de estar sempre lá na praia, etc. O sol, a praia, né, a cerveja, o uísque, essa coisa, né, de curtir a vida, né, de passar a vida, ou seja, de não ter responsabilidades familiares, de não ter responsabilidades com a sua própria vida. Então nós vemos, por exemplo, vários cantores, né, de bossa nova, né, que se casaram não sei quantas vezes, tiveram não sei quantos filhos, quantas pessoas, etc. Então isso é muito claro. Só não enxerga quem não quer. E a boa música, como eu disse, né, ela combina de modo ordenado essas dissonâncias e essas consonâncias. E uma coisa muito importante é que os gregos eles salientavam a necessidade de uma educação musical, principalmente para os jovens. Aristóteles dizia que pelo ritmo e pela melodia nasce uma grande variedade de sentimentos. E que a música pode ajudar na formação do caráter, né? Isso que eu estava dizendo. E que se pode distinguir os gêneros musicais por sua repercussão sobre o caráter. Tal gênero, por exemplo, leva à melancolia, tais outros sugerem o desânimo ou o domínio de si mesmo, o entusiasmo ou alguma outra disposição.
Muito importante isso que ele citou, o domínio de si mesmo. É impressionante. Existem músicas, por exemplo, quando eu sou tentado, eu ouço aquela música e aquilo me dá uma luz para que eu perceba, não estou sendo tentado, vou ter mais cuidado, vou me dominar. Existem músicas que têm essa capacidade, assim como existem músicas que levam para o outro lado. Digamos, 99% do rock, né, que cuja letra só fala de pecado, Ah, de imoralidade, exatamente. de É, mundanidade. Você, isso. tipo, você não vai conseguir vencer a tentação ouvindo Mamonas Assassinas, por exemplo, né. Sim, 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 com certeza. Com certeza. E eu digo isso mais por uma experiência própria mesmo, viu? Não é uma coisa que eu tirei dos livros. É algo natural, né, que a gente que nós sejamos tentados. E aí quando eu percebo isso a tempo, eu ponho certas músicas que me dão força para isso, porque eu já conheço. E funciona, realmente funciona. Por exemplo, Bach é algo que funciona para mim. Só que aí entra algo mais subjetivo, né? Talvez funcione para algumas pessoas, talvez para outras nem tanto. Porque também, como eu citei mais cedo aqui, nós temos que educar as pessoas musicalmente. As pessoas hoje, elas não estão educadas musicalmente. E é isso que a gente está buscando fazer aqui. E uma coisa que as pessoas não percebem é que a música pode mudar o coração dos homens, que é esse lado mais trágico de ser. É aquele ponto que a gente olha e vê, nossa, não tem mais jeito. Mas tem sim. Alguém que verdadeiramente quer mudar o seu jeito de ser, quer mudar as coisas que ouve, também pode mudar o seu próprio coração, lógico, né? Sempre a gente pedindo as bênçãos de Deus e a sua graça, né? E uma coisa muito interessante, agora eu vou citar Platão, o livro 3 da sua República. As pessoas não percebem, como eu tinha citado, que a música pode mudar os corações e que assim pouco a pouco molda a sua mentalidade. Mudando as mentalidades, a música termina por transformar os costumes, o que determina a mudança das leis e das próprias instituições. Toda inovação musical é cheia de perigos para a cidade inteira. Vejam que grave que é isso. Não se pode alterar os modos musicais sem, ao mesmo tempo, alterar as leis fundamentais do Estado. E vejam que ele já dizia isso. Uma música que era muito mais pura do que a gente tem hoje em dia. Hoje, com funk, com rock, eu não sei que postura teria Platão. Eu não sei o que ele falaria diante disso tudo. No mínimo defenderia a sua proibição, no Total mínimo, né. proibição, total. E como o povo daquela época era mais no fogo e ferro, né, capaz de defender pena de morte pra esse Exato, tipo de exato. E era algo realmente sério. E já que estamos falando do funk, existe esse gênero musical, entre aspas, chamado funk ostentação. Que o próprio nome já diz, né, o que ele quer. Né? Não é música, né? É um monte de lixo sonoro, né? Ruído. E ele traz esses conteúdos sensuais no máximo, né? E também conteúdos totalmente materialistas. Né? Ou seja, quem tem e quem pode é feliz. Quando a gente sabe pela fé que é totalmente o contrário. E é por isso que eu vejo, e aí a gente vê algo muito grave, né, que está acontecendo hoje em dia, que as pessoas estão muito débeis psicologicamente, estão muito fracas. E eu sempre digo que a causa disso é as coisas que estão ouvindo, são as músicas. Porque nenhuma música traz essa esperança de uma vida futura, da realidade de Deus, da realidade de ser um homem virtuoso, que era algo basilar lá nessas outras civilizações anteriores a Cristo, né? A gente tinha que ser minimamente um homem virtuoso para que as coisas funcionassem bem. Senão, haveria desordem total. Hoje, pela fé, a gente sabe, né, que não é somente a virtude, a gente tem que ser santo, né? Que é algo que a gente recebe de Deus. E eu quero trazer também alguns outros gêneros. Eu já falei sobre bossa nova, por exemplo, mas o tango. O tango
É algo que eu particularmente gosto. Mas eu percebo que nós temos que ter muita moderação, porque é um gênero musical que é, por si, muito sensual e que, quando tem letra, né, traz muitos conteúdos de paixões desenfreadas, também conteúdo sobre até mesmo traição. Então temos que ter cuidado com a música em si. Então eu vejo que existem certos gêneros que nós temos que ter cuidado. Se a gente gosta realmente, bom, de forma mais heróica, a gente pode cortar totalmente. Mas eu vejo assim, se a gente gosta, é como a cerveja, né? Ela por si, ela é neutra. A gente pode beber, mas tem um certo ponto que a gente percebe, não, daqui pra frente eu vou parar, senão eu vou ficar bêbado. E essas músicas também, tango, bossa nova, etc. São gêneros musicais que trazem em si conteúdos que dão prejuízo para nossa fé, que, que são neutros também, às vezes, né? Tangos mais do século XIX, etc. E eu sempre tenho cuidado em relação a esses gêneros, tá? É como eu disse, né, naquele esclarecimento, tem gente que por alguma outra razão não consegue parar com o rock, por exemplo, né. Então a Uhum. recomendação que eu dei é tentar escutar pelo menos, né, milagrosamente a gente encontra alguma coisa ali, uma coisa aqui e ali, rock mais inocentes, né, que Isso, que que exato. ainda tem algo de música ainda ali. Exatamente, vai se fazendo essa purificação aos poucos, né? É. A gente vai se purgando Vai aos poucos, vai de forma escutando algo mais leve. Um dia a pessoa vai conseguir parar com tudo. Eu também fui exato, assim. exato. E, e como eu disse, isso depende da nossa postura diante daquele gênero. Então, aí vem aquela pergunta: por que que eu estou ouvindo isso? Né? Eu não ouço tango porque eu gosto de sentir essa sensualidade de quando há alguém que dança o tango, né, que é de forma totalmente sensual. Mas é pela forma musical em si. Eu gosto, mas sei que tem um certo limite que eu tenho que parar. Então, pode ser que haja um certo rock and roll lá mais leve, mais neutro, né, como tu disseste, que eu ouça, mas aos pouquinhos eu vou perceber, não, mas isso não faz sentido mais na minha vida. Então eu vou radicalmente mudar. Mas aos poucos também. Porque se nós cortamos totalmente, talvez haja uma dificuldade depois de compreender músicas realmente belas e músicas que sejam puramente boas. Pode haver recaídas piores, né. É tipo parar de fumar. Exatamente, pode A ter pessoa não uma. consegue, a pessoa não para de uma vez. Exatamente. Pode ter uma recaída horrível depois, né? Então tem que ter cuidado, tem que ter muita calma, muita paciência, aos pouquinhos tirando. Alguns heróis conseguem parar de vez, né, mas É, tomemos a mas exceção nós. como regra. Exatamente. Nós, meros mortais, não temos essa presunção. O que ouvir da antiguidade, então, né? Que é essa época, né? Na verdade, nós não temos registros escritos como conhecemos hoje, que todo mundo conhece, né? Suponho eu, a famosa partitura, né? Esse registro musical, né? Das notas musicais, etc. Então, há algumas suposições do que seria essa música nessa época. Então eu não vou falar de nenhum repertório dessa época, até porque eu acho que como faz tanto tempo, não vai causar muita, vamos dizer assim, muitos efeitos positivos. Vai ser algo totalmente neutro por puramente curiosidade, né? Então, eu quero saber como é que era a música, por exemplo, de tal civilização. Vai ser algo neutro. Eu não vou tirar o tempo do meu dia para ouvir música suméria, por exemplo. Até porque não se sabe como era a música. É algo que saberemos só no juízo final, né. Exatamente. Então eu não vou falar aqui de nenhum repertório, mas provavelmente, né, e é certo isso, Homero e os outros poetas gregos, todos os versos deles eram todos cantados. Né? Isso a gente sabe com certeza. Mas como não se tinha essa notação moderna, né, era um outro tipo, né, de notação, a gente tem tentativas, né, mas não temos certezas. Então eu não tenho nada aqui para deixar para vocês
do que vocês possam ouvir desse período, tá? Bom, damos um salto agora lá para a Idade Média, tá? E é aqui que as coisas começam a ficarem muito interessantes, tá? A arte medieval, dentro dos seus limites, cumpriu com a função de transfigurar o mundo para o belo, o verdadeiro e o bom, que eu falei lá no início, né? Então, ela cumpriu fielmente com isso. Então, ali vocês têm certeza. Vou ouvir canto gregoriano, tenho certeza absoluta que é música boa, que é música bela e verdadeira. Não tem erro. Tá? Ouçam muito canto gregoriano. E não ouçam puxando ferro, não ouçam caminhando, ouçam em silêncio. Ouçam sentados, tirem um tempo. É muito bom, realmente. É a primavera da fé, né? E uma coisa interessante é o sentido de música funcional. A música que funciona para determinados momentos. Então, a música litúrgica, a música profana, a música por pura fruição. Hoje, nós não temos mais essa diferenciação. Por exemplo, de forma geral, vamos dizer assim, né? A gente vai, qualquer paróquia aí, provavelmente é o mesmo estilo de música que toca lá no barzinho. Infelizmente, né, se caiu nessa crise muito grande, né, da música litúrgica, e não se diferencia a música que é profana do barzinho, do homem que vai beber sua cerveja, do homem que vai rezar. Não se diferencia. A única coisa que muda é o texto, é a letra. A música em si é a mesma. É um rock com letra piedosa, né. Exato, É como exatamente. como eu é como eu disse, fazer isso é como colocar a imagem de santo no bordel, não dá certo. Exato, exato. Então, hoje não se tem mais esse cuidado, mas naquele tempo sim, existia a música funcional. Uma coisa interessante é que os músicos, eles não eram famosos, eles não eram conhecidos. As suas músicas sim eram populares, eram conhecidas, mas eles não tinham para si esse direito de ter feito tal música, até porque se tinha essa cosmovisão de que recebiam tudo de Deus, recebiam tudo dos anjos, etc. Então não era obra dele, não era do Beethoven, por exemplo, como depois a gente vai ter lá no romantismo, né? O grande gênio que compôs isso. Não, era alguém que humildemente se sujeitava a não ser reconhecido, mas que a sua música fosse bela, né? Então vejam, é um outro nível, né? Algo que hoje praticamente não existe. Então, eu quero fazer agora um paralelo da música com a realidade arquitetônica. Bom, antes do grande período gótico, né, dessa revolução gótica, vamos dizer assim, né, do bom sentido da palavra revolução, existia um outro estilo anterior, que era o estilo românico, que é o primeiro estilo artístico internacional, né, da cristandade, vamos dizer assim, né? Um estilo que sofreu várias influências, né, de várias regiões, etc. E assim vocês vejam como o mundo musical estava estritamente ligado com essas realidades arquitetônicas. Vamos passar agora para as catedrais góticas. Há uma frase que eu gosto muito, que é essa aqui: a arquitetura é a música congelada. Eu quero que vocês pensem um pouco nisso, né? É a música congelada. Ou seja, é o momento de enxergar, de ver a música, e enxergar aquilo que a gente não pode ver, que a gente ouve somente. E esses templos, eles eram depositários da música. Então, como eu disse, existe uma música funcional e a música própria para o templo. Ou seja, é uma música que não podia sair do templo, né? Não podia ser cantada em outro lugar. E aí surge o canto-chão, que é uma expressão totalmente católica que surge de uma experiência de oração. É uma monofonia. O que é uma monofonia? É uma melodia de uma voz somente, sem nenhuma voz polifônica. É uma frase musical clara, como eu disse anteriormente, né? Que é totalmente proporcional, clara, que não falta as partes, etc. E que consistia numa experiência religiosa que partia dessa intimidade com Deus. Como eu disse lá no início, né? Essa reminiscência do contato que talvez
fosse musical, né, com Deus, né, que nós poderíamos ter tido já antes da queda do homem. E digo para vocês então, nossa primeira obra, tá, é o cantochão Benedicamus Domino, que é um cantus firmus. O cantus firmus, como esse próprio nome diz, é um canto firme que serve para os momentos litúrgicos, né, da Santa Missa. E é nesse tempo também que esse cantochão ele vai se manifestar a partir dos melismas. Hoje se fala muito em melisma, né? Mas o que são os melismas? Consiste em cantar uma sílaba em vários sons. Por exemplo, o Kyrie. Kyrie. Então eu tenho uma sílaba que é o Ki e eu canto em 3 notas. Ki, não, 4, desculpas, né? Ki e depois mudo de sílaba. Isso se chama melisma. E vocês percebam que era algo que surgia da experiência religiosa. Não era, eu vou compor essa música de tema religioso, vou compor para música para os atos litúrgicos. Não, era uma música inspirada por Deus. É diferente de alguém compor uma música para missa puramente racional, de uma experiência própria, sem ter uma vida de oração. E uma coisa muito interessante desses templos góticos é que eles possuíam essa harmonia natural pela sua acústica. Então, como os sons ficavam muito tempo soando ainda pelo templo, se eu cantava a tônica e logo em seguida seguia para a quinta, a tônica ela ficava soando ainda. E aí se formava, de forma natural, uma harmonia de quinta. Então vejam que rico que era ouvir esse tipo de canto. Uma coisa muito curiosa é que esses homens, né, que cantavam, esses monges, eles demoravam 20 anos para poderem memorizar todos esses cantos que a sua ordem religiosa possuía. Por quê? Porque nessa época, do século V, né, até o século XII, mais ou menos, nós não temos notação musical como conhecemos hoje. Nós tínhamos os neumas. Os neumas eram signos, eram símbolos que os monges colocavam em cima das palavras para que se lembrassem da música. Não que aquilo fosse uma clara notação das notas musicais que eles deveriam cantar. Não, era uma simples memorização. Mas vai surgir uma outra revolução boa, né? Que foi do Guido d'Arezzo e o tetagrama, que é o que a gente conhece hoje, né? No canto gregoriano, todo mundo canta aí, né? Quando vai às missas tridentina, né? Que surgiu no século XII, né? Ele teve essa brilhante ideia de colocar essas alturas musicais, as notas musicais em linhas. E depois, como esse próprio nome diz, né, tetagrama, são 4 linhas, né? Nós vamos ter o pentagrama, eles colocaram mais uma linha, que lembra nossa mão. Então, se vocês forem ver agora, façam essa pequena experiência agora, né? Vejam que vocês, como todos, quase todos, possuem 5 dedos, né? E entre os dedos possuem 4 linhas. Então, nos nossos dedos nós temos a linha desse pentagrama e entre as linhas os espaços. Nós temos notas musicais nas linhas e nos espaços. Se nós formos considerar uma música na clave de sol, a segunda linha, contando de baixo para cima, vai ser o sol. Tendo essa referência, a gente vai saber as outras notas. Então vejam que, pela primeira vez, eles puderam colocar todas essas notas musicais, né, que cantavam antes por pura memória, no papel. É algo muito interessante, né? E a música profana, né? Aqui a gente está falando puramente de música religiosa, por enquanto. Mas a música que era do povo, sim, pode falar. Por exemplo, o que a gente vê nos missais, nos breviários, né, que às vezes vê os hinos, né, as orações, são aquelas mesmas linhas que a gente vê ali, ou é algo Ali é o diferente? tetagrama, são 4 linhas. É um pouco diferente dessa nossa notação, que é chamada notação moderna, né? Ali
são outras linhas, são 4 linhas, que são essas linhas originais, né, que o Guido d'Arezzo criou. Aí sim a gente vê o que foi feito por ele, realmente, né? Depois, anos mais tarde, que colocaram mais uma linha e foi conhecida por pentagrama. Mas antes, nessa época, era o tetagrama, né? Que ainda hoje nós utilizamos, né? É o que está nos Nos rituais. missais, nos Isso, breviários, exatamente. É que está nos missais, devocionários, nos né? breviários, etc. Isso, exato. E é muito fácil, Perfeito. né, de compreender, porque quando sobem aquelas figuras, quer dizer que sobe os sons, fica mais alto, fica mais agudos, né? Quando desce, ficam mais graves, mais baixos. Então é algo muito racional, né? Então foi uma revolução na música. A partir daí, do século XII, a gente tem Só para registros de deixar bem música, né? claro para os ouvintes, só pra deixar bem claro para os ouvintes, existe o bom uso da palavra revolução, tá? É, Antes exatamente. que, mas é aquela que é a revolução por excelência que a gente vê no cenário político, cultural, né? Essa revolução é má Exato. É mesmo, uma boa tá? revolução, nesse caso, né? Aqui, sim, aqui é uma boa revolução no sentido de uma mudança profunda e Para algo radical, melhor. né? Para algo, Aham. exatamente. Pode continuar. Isso. E a música que é dita música profana, né? Era uma música que serviam aos nossos prazeres, vamos dizer assim, mas de forma saudável, né? De forma não pecaminosa. E mesmo que por fruição, ela tinha esse cuidado de não passar os limites objetivos do que era uma música bela, né? Mesmo que às vezes o conteúdo da letra fosse um pouco duvidoso. Aí a gente tem que ter cuidado também para ter essa diferenciação. A música às vezes pode ser muito bela, mas a letra não, tá? Como é o caso da Carmina Burana. Tem conteúdos horríveis ali, que são vários documentos, né, de poemas irreverentes feitos por vários monges entre aspas, né? Mas que surgiram na verdade lá no final da Idade Média, né? Então a gente vê que ali já estavam decaindo para um erro moral muito grande, né? Penso eu que provavelmente em grande parte por causa do nominalismo, né? Também que estava em voga nessa época nas universidades. Então esse relaxamento moral surgiu lá no final da Idade Média, mas existe também uma música profana religiosa boa. E agora eu vou citar para vocês dois grandes repertórios para que vocês possam ouvir. Então eu vou falar aqui do livro Vermelho de Montserrat, né, que eu acho que vocês conhecem, né? Onde tem Estrelas Esplêndidas, né? Que é E uma canção muito bonita e alegre, né? exato, exatamente, Dá uma boa euforia. exato. É que eu vou citar um texto da época, né? Porque os peregrinos desejavam cantar e dançar enquanto mantinham a vigília noturna na igreja de Santa Maria de Montserrat. E também o desejavam de dia. Mas na igreja não se devem cantar senão melodias castas e pias. E por isso foram escritas as canções que aqui aparecem. E devem ser usadas com modéstia, cuidando que ninguém que esteja orando e contemplando seja perturbado. Então vejam o grande cuidado que eles tinham, né? E um outro grande exemplo são as cantigas de Santa Maria do rei Afonso X o Sábio. Tá? Vocês podem buscar depois, que são músicas não litúrgicas, isso é muito importante, não são músicas para missa, são músicas de piedade popular, tá? Músicas profanas, de temática religiosa, tá? Que seguem todos esses parâmetros que eu falei para vocês do bom, do belo e do puro. Uma coisa, no YouTube, né, quando a gente faz a busca, a gente vê, o que a gente vê é só as interpretações do Jordi Savall, não sei se é assim que pronuncia o nome Sim, dele. sim, ele é muito bom, ele é É, muito bom. sim, exatamente isso que eu queria saber, se ele deu uma interpretação adequada, né, para essas peças. Deu, totalmente. E vocês percebam ali que existe instrumentos de percussão, né? Que marcam o ritmo. Eles marcam realmente o ritmo, porque toda música tem de forma natural já o ritmo, né? Mas eles marcam o ritmo, mas de forma comedida.
não é de forma saliente. E como era música popular, então era algo permitido, né? E agora, um grande avanço, para não usar o termo revolução, né, porque é meio complicado, um grande avanço musical que nós temos no século XIII é a polifonia medieval. Então, para quem não sabe, né, polifonia, poli mais de um, fonia, sons, né? Então, é uma música com mais de uma voz. Eu posso ter duas vozes, três, quatro, cinco, seis e assim por diante. Ou seja, cantores que cantam coisas diferentes, melodias diferentes que entre si elas concordam, vamos dizer assim, tá? São frases melódicas que concordam, são sentenças que falam da mesma coisa, mas com outras palavras, vamos comparar aqui, né? Então, essa polifonia medieval, de forma muito curiosa, ela nasce de forma profana, nesse grande ambiente criativo profano em que as pessoas eram quase todas religiosas e que iam criando e foram percebendo que quando alguém cantava o cânon, tá? Que eu já vou explicar o que é, causava um bom efeito musical. O que é o cânon, né? Era na época uma música popular em que as pessoas cantavam uma por vez a mesma coisa. Então eu começava cantando e logo em seguida outra pessoa cantava a mesma coisa e assim por diante. Foram percebendo, poxa, mas isso soa bonito quando alguém canta algo diferente do que eu estou cantando em outro som. E foram percebendo, poxa, eu posso colocar na vox principalis uma vox organalis, né? E aí surge o organo. A forma singular desse gênero é organum e o plural é organo. Surgem dois grandes nomes dessa escola dessa grande catedral, né, de Notre Dame, que é o Leonard e o Perrotin, que eram músicos que, como eu disse anteriormente, estavam a serviço do belo e não da sua fama. Isso é muito importante. Eles eram técnicos, como outros tantos artesãos, né? Por exemplo, os ferreiros, sapateiros, alfaiates, etc., que eram homens que cumpriam funções na sociedade. Eles por si eles não tinham famas, né? Não era reconhecido. Vamos falar do grande nome da música, do grande ferreiro, do grande sapateiro. Não, as pessoas elas não estavam muito importadas para isso. Elas estavam servindo e queriam fazer algo que fosse bom, né? Então esses dois nomes, Leonin e Perrotin, eles juntos com outros nomes que hoje nós não conhecemos, né? Vários nomes anônimos, criaram o Magnus Liber Organi, né? O grande livro dos organos. E o que consistia, né? Consistia num cantochão, que é o cantus firmus, como eu falei antes, né? Só que agora tinha uma grande novidade. Uma outra voz, chamada vox organalis, ela podia duplicar essa voz principal numa quinta, ou ser um pouco mais livre, enquanto uma voz desce e outra sobe, ou de forma melismática. Nesse caso último que eu falei para vocês, eu vou ter a função muito importante do tenor, que era o sujeito que ficava sustentando uma nota muito longa, tá? Uma base, tá? Por exemplo, Ré, enquanto outra voz livremente cantava outra coisa em forma mais superior. E aí eu dou alguns exemplos desses organos. Eu vou falar para vocês então dos três tipos desse gênero musical. Nós temos um organum paralelo, que é uma duplicação de voz, tá? Elas sempre estão se movimentando para a mesma direção. E aí eu digo para vocês ouvirem a música O Patris Sempiternus. Depois, o organum livre,
Aleluia justus ut palma. E por último, o órgão melismático, que tem essa voz do tenor, que é o Viderunt Omnes, do Leonan. Vale muito a pena esse último repertório. É uma peça lindíssima. Às vezes, nesse caso, nós vamos ter uma predominância da música ao texto, né? Porque também se tinha esse cuidado. O texto às vezes não fica muito compreensivo, porque como se canta muitas vezes uma única sílaba, talvez se tenha essa dificuldade. Porque vejam que, nesse caso, esses dois termos, viderunt omnes, pode ser cantado em várias notas musicais e isso dure 5 minutos, por exemplo, né? Algo que eu falo em segundos, viderunt omnes, né? Então, eles também tinham esse cuidado de que eu posso compreender o que está escrito, mas ultrapassar essa forma, né, de palavra. Então, de forma básica, muito por cima, na verdade, né, devido ao nosso tempo, né, a música lá na Idade Média, ela tinha essas características. Agora, vamos passar para o Renascimento, tá, que é onde as coisas começam a ruir, onde a arte perde o sentido final, né, da sua finalidade, que é essa união com Deus. Então nós vamos ter duas grandes características desse tempo, né, do Renascimento, que vai mais ou menos do final do século XIII até o século XV, que é o antropocentrismo e o neopaganismo. Isso vai se manifestar grandemente nas artes, né? Principalmente nas artes plásticas. E aqui eu quero dizer o seguinte: não tenho receio, tá? Não receiam em ter contato com a música renascentista, tá? A música religiosa renascentista, ela é ótima, mas vocês vejam que digamos assim, eles salientam uma realidade que não é a mesma realidade do fim último, que é a nossa união com Deus, tá? Então, vocês percebam que nesses tempos alguns nobres tiveram contato com algumas obras pagãs e com as mitologias greco-romanas. E essas coisas, elas foram poluindo várias mentes. E as pessoas começaram a se interessar por esses mitos, por essa cosmovisão pagã. Separaram o que é belo do bem, buscavam só o que é belo, e Deus ficou em segundo lugar. Basicamente foi isso, né, que aconteceu. Não quer dizer que as obras de arte elas sejam em si más por serem feias, não. São muito belas, e belas até demais, e muito perigosas. Tá? Então, eles ainda consideravam, né, todos esses parâmetros que eu disse para vocês antes, né, do que é belo, mas desenvolveram tanto essa técnica artística que ficaram na arte pela arte. E surgiu, lógico, né, dessa realidade um panteísmo gnóstico, que procurava conciliar o neoplatonismo, o judaísmo e o catolicismo. É uma espécie de ONU renascentista, né? Uma ONU. Uma coisa que creio que talvez aborde, né, em outro bloco, eu acho que nesse sentido que vai surgir também o que podemos chamar de virtuosismo, né? Quando a música parece mais uma demonstração de malabarismo do que de música mesmo. Que virá com, acho que o Paganini que deve ter começado com isso, né? Sim, Mas a gente sim, sim. verá muito no Mas já é no viol século XIX.
Na música erudita espanhola, no violão. Exato, mas as coisas começam aqui. Esse foco para a arte em si e para quem produz a arte vai começar aqui nesse período, É a né. sementeira, né. Exato, Um exato. Paganini vai ser tipo um fruto disso daí, né. É um fruto, é um fruto maduro disso aqui, né, dessa semente, vamos dizer assim. Sim, sim. E é só uma coisa, a gente não tá querendo proibir essas músicas, tá, vai já tem do jeito que eu vejo os comentários aí, não estamos querendo proibir, não, é só uma observação. Exato, exato. Isso aí a gente tem que ter muito cuidado. Até porque essa música renascentista, para nós, atualmente, ela soa muito ingênua, muito simplória até. Mas aquela mentalidade renascentista, ela visava isso tudo que eu falei para vocês, né? A arte em si. Mas era uma arte ainda boa, bela. Não, ela não era boa, tá? Desculpa, ela era bela, tá? Ela não era boa porque não tinha como finalidade a nossa união com Deus, como eu falei várias vezes, né? E eles tinham essa ideia do homem completo, que é salvo não pelas suas virtudes, mas pelo seu conhecimento, pela sua gnose, né? Então, nós temos grandes nomes, né? Por exemplo, o grande nome, né, de Leonardo da Vinci, que era de tudo, né? Ele era matemático, era músico, era escultor, era pintor, era não sei o que, não sei o que mais. E eles tinham uma sede insaciável por conhecimento, pelo conhecimento. Achavam que ia chegar um momento que alcançariam um conhecimento oculto e que no final disso, né, teriam uma vida menos desconfortável, uma vida imortal aqui na Terra, né? A gente vê assim aquela busca lá, né, pela pedra filosofal, etc., né, que transforma qualquer metal em ouro. Essas ingenuidades, vamos dizer assim, né, que hoje a gente olha para isso e vê, poxa, não, né, que bobagem. Mas eles tinham esse afã, né, de buscar conhecimento, de buscar pelas realidades puramente materiais a satisfação da alma. O resultado disso é justamente a oposi vai transformar numa oposição à igreja, porque eles vão ver a fé Exato. como um obstáculo. Exatamente. Claro que sim. E o bônus para eles era puramente o prazer, a beleza física, o poder e a glória, né? Essa beleza física eles vão tirar lá dos romanos. Aquela ideia, né, que o homem, para ser completo, ele tem que ter também um corpo que seja forte, um corpo que seja belo, etc. Isso, na verdade, agora eu quero fazer um parênteses muito delicado. Isso está retornando hoje para certos grupos de católicos que pensam que o homem tem que priorizar a sua beleza física, o seu poder e a sua glória aqui na Terra. Alguns nomes, né, que são muito conhecidos, não vou citar para não dar problema, né, de alguns coaches, etc., que dizem que nós devemos ter esse afã, né, de conseguir esse desenvolvimento total, entre aspas, né, do ser humano, que seria esse bônus totalmente renascentista, né? E eles não percebem isso. Ou seja, cuidar da alma é mais uma coisa, mas não é o centro. Então temos que ter cuidado com esse tipo de cosmovisão. E é nessa época que na pintura e na escultura também vai surgir alguns deboches, né? Algumas ironias. Também muito claramente vai surgir o nudismo e os corpos, né? Vocês vejam lá por exemplo, lá na Capela Sistina, né? Vocês têm aquelas cenas bíblicas com os corpos esbeltos, fortes, etc. Aquilo ali surgiu de uma visão totalmente pagana e que aos poucos foi tendo esse, esse acesso sutil no campo também mais sacro, né, de pintura sacra, né, que deveria ser totalmente o contrário, né, o teocentrismo e não o antropocentrismo. E é nessa época, né, que vai surgir aos pouquinhos a ideia da música pela música, a forma que é totalmente valorizada
e o conteúdo que fica meio de lado. Então, tu vais, por exemplo, ouvir uma música sobre o Zéfiro, que era um certo espírito lá do vento, né, do vento leste, se não me engano. O Zéfiro vai ser tema de um madrigal, se não me engano, de Monteverdi. E vocês vão ver a forma musical muito linda, assim, tudo muito belo, realmente. Mas o Bono fica de lado, porque é um tema pagão. Isso não quer dizer que não se possa ter contato com essas músicas. Não, eu não quero dizer isso aí. Vocês devem também ter contato com essas músicas para ver o que estava acontecendo nessa época. Só que uma coisa muito interessante, né, é que na música litúrgica nós não vemos essa má revolução. Né? Nós vemos uma polifonia mais ampla, com texturas mais amplas. Por exemplo, antes não se tinha essa ideia de ter tenor, alto, contrabaixo, né, e vozes com texturas muito diferenciadas. Agora não, a gente tem a soprano, que canta mais alto, tem a voz que faz o contralto, que é a voz feminina, o tenor, que é a voz masculina, e o baixo, ou seja, músicas com uma sonoridade muito ampla, né, com notas estranhas também, que vai partir daquela ideia dos modos gregos, mas aos pouquinhos os compositores vão colocando notas estranhas que vão formar aos poucos o que hoje a gente conhece como música tonal, que é toda assim, que é toda a nossa música do século XVI para cima, né? É a música tonal. Nessa época tá preparando esse terreno, vamos dizer assim. E nós temos grandes nomes, né? Do século XV e século XVI. Por exemplo, o grande nome, né, do Palestrina, que foi quem conseguiu usar bem essas ferramentas, essas descobertas musicais que eles conseguiram na época alcançar, né? Então, por exemplo, eu dou como repertório o Sicut Cervus dele. É uma música totalmente angelical, vamos dizer assim. Quem ouve, se tem e consegue meditar em cima daquilo, se tem uma ideia de que, bom, eu estou na antessala do céu, né, do paraíso, porque isso aqui é muito belo. Isso aí eleva totalmente o meu espírito para as coisas boas, né, para as coisas virtuosas, né. Só que uma característica desse tempo é o texto deslocado. Ou seja, às vezes não se compreendia um texto, mas a música era sublime. Então, vocês vejam, né? Antes se tinha essa preocupação de concordar a música com o texto, para que fosse compreensível ambas as realidades. Agora não. O texto fica um pouco de lado, né? Então, o Bono, Deus fica em segundo lugar, como eu falei para vocês. E o que importa mesmo é a música sublime, né? Que me leve às alturas. Mas não, isso não quer dizer que me leve a Deus, né? Me leve a uma contemplação de algo que eu creio que seja muito importante, alguma descoberta, algum conhecimento, algo mais de conteúdo gnóstico, né? Então, não necessariamente alguém que ouve essa música nessa época sentiria essa união com Deus especificamente, mas com alguma divindade ou com alguma ideia, etc. Outro exemplo de dois compositores ingleses, né, é o Byrd e o Thomas Tallis. Do Byrd, eu aconselho vocês a depois terem contato com Ave Verum. E do Thomas Tallis, ele compôs nesse mesmo estilo de música polifônica, mas voltado mais para música popular e música profana. Então a gente vai ter o If Ye Love Me. Aqui eu quero dizer o seguinte, o tema da música, né, porque aqui tem letra também,
é um amor gorado, como eu digo, né? Um amor que não foi correspondido, etc. Todo aquele tema que sempre existiu, né, na humanidade. Mas é muito melhor do que ouvir o sertanojo, né? 1000 vezes melhor, né? Isso não quer dizer que se ouça isso só quando se sinta necessidade, porque, meu Deus, eu infelizmente não fui correspondido por uma moça, etc. Tem que ouvir isso. Não, mas aqui é por pura fruição, né? Aqui é música por fruição. E é muito importante que a gente tenha diariamente, digo, esse contato com a música, porque ela vai aos poucos nos purificando. É como se ao longo do dia as nossas várias atividades assim fossem contaminando o nosso espírito de muitas coisas do mundo e de coisas que a gente tem na nossa consciência, que eu vejo, que eu toco, que eu posso sentir. E a música ela traz, e a música boa em forma geral, né, ficando um pouquinho de lado do conteúdo, ela traz essa realidade do que é inconsciente, do que é mais interior, mais elevado ao homem, etc. Né? E outro compositor inglês também, que teve um grande papel assim na introdução da música nos lares, né? Porque as pessoas não tinham o hábito, como nós temos, de ouvir música quando querem. Hoje a gente vai no YouTube e ouve música de 500 anos atrás, como eu estou falando para vocês. Antes não, as pessoas tinham que, por exemplo, ter É só nas dominicais exato, e a ou as solenidade, etc. festividades, né? É, Isso quando era assim, né? Porque tem vezes que até mesmo as dominicais ela acaba sendo só rezada, né? Dependendo do horário. sim, sim. Então, realmente, escutar música era bem mais difícil. É. Então vejam como era hoje, como a gente pensar em fazer uma longa viagem, né, para um lugar que a gente nunca foi. Era algo difícil, algo que não é comum, algo que não entra dentro do nosso cotidiano. Nessa época, né, as pessoas não tinham esse acesso. Era um grande evento. Então as pessoas se preparavam. Isso que eu quero dizer. As pessoas, elas criavam a disposição de coração para ouvir a música, para ter aquele contato com a música e com as coisas sagradas. Hoje não. A música é algo banal. A gente sai na rua, tem o carinha lá do carro que está com a música a mil, né, como eu digo. Tem a casa do fulano lá, do vizinho ouvindo funk, sertanejo. Claro, isso não é música, né? Mas é uma poluição sonora muito grande que nós vivemos hoje. Que na época era raro. As pessoas ouviam mais o silêncio. E o silêncio, e eu quero quase agora terminando essa minha exposição sobre música, né? O silêncio, quando a alma não está bem, é um silêncio muito perturbador. É um silêncio que grita. E é por isso que as pessoas hoje em dia têm essa dificuldade de ficar em silêncio. Porque a voz de Deus, a voz da consciência, está dizendo para a pessoa: tu não está certo, tu não estás no caminho certo. Então há essa necessidade de suprir esse vazio, né? Ou essa incoerência de vida com a anti-música, como eu digo, né? Que é o que vai reafirmar essa vida, né, de pecado que a pessoa vive e que ela vai crer nisso, né, como se ela vivesse de forma boa, né? Porque todo mundo vive assim, porque todo mundo faz assim, etc. Porque isso é coisa do passado, todos aqueles argumentos, né, contra a nossa moral católica. Então, as pessoas hoje vão ter essa dificuldade, primeiro, de ficar em silêncio e segundo, de se concentrar para ouvir música. Isso é um outro problema. É como eu tomar um vinho, né? Eu não tomo vinho de uma vez só. Eu vou sentindo aqueles sabores ocultos, né? Eu vou saboreando, né, aos poucos, né? Esse termo sabedoria vem daí, né? Eu vou saboreando aquelas realidades. E a música também eu tenho que saborear, né? E para isso eu preciso fazer essa purificação e reconhecer, como eu estou mostrando para vocês, todo esse processo de revolução, agora o termo, né, mais próprio, né, no sentido mal, né, de revolução,
que a música sofreu e vem sofrendo nesses últimos tempos. E agora, só para terminar, eu quero citar aqui um trecho da Imitação de Cristo, que trata de forma indireta, vamos dizer assim, de todo esse pensamento renascentista do ser artista, né? Vejam só, é do capítulo 1.3. Que te aproveita discutir sabiamente sobre a Santíssima Trindade, se não és humilde, desagradando assim a essa mesma Trindade? Na verdade, não são palavras elevadas que fazem o homem o justo, mas é a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Prefiro sentir a contrição dentro de minha alma a saber defini-la. Se soubesse de cor toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? A vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Se não amar a Deus e só a Ele servir, a suprema sabedoria é esta: pelo desprezo do mundo tender ao reino dos céus. Então, por hoje era isso. Eu encerro citando esse trecho maravilhoso, né, de Thomas Kempis sobre essa realidade de que nós não podemos e não devemos buscar o conhecimento por si e a música por si e as artes porque eu gosto de ouvir ou porque me dá prazer, mas buscando sempre esses questionamentos. Por que eu estou ouvindo isso? Para quê? Né? E assim a gente vai recuperando essa reminiscência do contato de Deus, que provavelmente era através da música. Então, por hoje era isso. Espero ter colaborado com essas temáticas, né? E vamos provavelmente seguir com mais 2 vídeos sobre os outros períodos, né, que sobraram da música barroca ao período romântico, e depois do período romântico à música moderna e ao nosso estado atual. Só para acrescentar, Tomás de Kempis foi autor contemporâneo, né, dos últimos compositores citados, inclusive. Exatamente. Ele via todo esse drama, toda a crise, né, que estava passando e resolveu alertar as almas que buscavam por uma verdadeira vida cristã, né? Exato. Então agradeço a sua participação, Otávio, e aguardamos ansiosamente os 2 próximos blocos, né, sobre a continuação. A próxima será sobre o barroco e música romântica, você disse, e depois, da música romântica até esse abismo, né, que nós estamos vivendo hoje Exato. no cenário musical. Então, ficamos por aqui, agradecemos a sua participação, salve Maria. Salve Maria Imaculada.